Esses dois livros são a prova que estamos muito mal acostumados com as histórias super épicas. Olá, eu sou Guilherme Resch, escritor e roteirista, entre outras coisas mais, e hoje eu vim falar de umas sensações que eu tive ao terminar Hotel Termus, do Sven Holm, nessa edição linda da Aleph aqui. Eu tenho mania de procurar as resenhas aqui no YouTube, quem sabe quando você estiver procurando as resenhas sobre esse livro você me encontre. E eu vejo que algumas pessoas sentiram falta nesse livro de questões que não seriam necessárias para essa história acontecer. Isso me lembrou a sensação que muita gente teve também com esse livro da Jacqueline Hapman, Eu que Nunca Conheci os Homens. Eu vou explicar por quê. Os dois livros são pós-apocalípticos, não é uma distopia, é mais uma ficção científica pós-apocalíptica que trata de micro-universos nesse apocalipse. O que significa isso? Você não precisa necessariamente contar uma história épica do apocalipse que o protagonista ou protagonista vão resolver o fim do mundo, vão desvendar tudo e mudar e revolucionar tudo. Às vezes pequenas histórias são interessantes e são muito fortes, inclusive. Se de um lado a gente tem uma Clarice que, por conta da morte de uma barata, o aparecimento de uma barata, consegue fazer uma digressão incrível e linda e bonita e forte que toca os corações há dezenas de anos, também a gente tem os épicos do Mistborn, Isaac Asimov também, que traz aquela coisa de várias eras e mudanças do universo. Eu mesmo, nos meus livros, quando Nação da Memória, é uma distopia com tons épicos, a coisa grande, o protagonista é muito importante, e ao mesmo tempo, contra o Apocalipse, são histórias menores, pessoais, sobre pessoas que sobreviveram ao Apocalipse. E daí? O que acontece? Bem, a gente pode ter o meio termo e pode se divertir. A gente não precisa que o livro seja totalmente reflexivo, intrusivo, diferente, aquela coisa super alternativa que vai pro jabuti e todo mundo tira foto para mostrar e chamar atenção. E também não precisa ser aquele épico enorme que faz fila na CCXP, que na Bienal tem gritaria, porque aquele autor épico tá falando, a gente quer que a série Netflix saia logo, que seja uma série de 6 temporadas com melhores atores do mundo, na HBO, por exemplo, de repente. Vou voltar nos livros agora, mas só uma pergunta. Será que toda distopia, toda ficção científica, que é o nicho aqui, mas serve para qualquer outra história, precisa ser essa coisa épica, gigante? Inclusive, olha minha previsão aqui, eu estou gravando isso no final de janeiro de 2026 e começou a sair o Cavaleiro dos Sete Reinos, que eu não li o livro, mas parece que é uma história um pouco mais pé no chão daquele épico que é Game of Thrones. É uma derivada de um outro livro, que inclusive ele terminou, então pelo menos isso. Mas é uma derivada do mundo do Game of Thrones, é um conto, uma novela, não sei o certo, que parece que esse é algo mais pé no chão, é centrado no personagem, na jornada deles, né, dos personagens, algo do aprendizado, pode ter alguma coisa interessante sobre o passado deles, mas é algo mais fechado. Ele não está te vendendo uma batalha de dragões, conquista de reinos, reis épicos e armaduras gigantescas, não, algo mais simples. Eu realmente acredito que a gente vai viver um mundaréu, ou pelo menos pontualmente críticas de que essa história não fala muita coisa, que essa história não diz tanto, porque a gente está mal acostumado, ainda mais no gênero da fantasia, apesar de eu estar falando aqui 2 livros de ficção científica, as pessoas estão acostumadas que não, o protagonista tem que resolver o mundo, o fim do mundo, se tornar um grande herói, o herói de todas as eras, mas não precisa ser assim, e talvez a gente tenha que sincronizar esse pensamento para viver bem histórias como essa aqui. Bem, o Hotel Termus te acompanha um protagonista relatando em primeira pessoa a experiência dele num hotel de super ricos, com todos os serviços que um hotel tem que ter, que virou um refúgio do fim do mundo. Eles pagaram previamente por esse serviço e agora eles têm uma bolha nesse apocalipse claramente nuclear, que eles estão vivendo aquele mundinho de elite deles ali, sendo servidos e protegidos, enquanto o mundo lá fora está uma bagunça apocalíptica. E aí beleza, você vai vendo a história, vivendo as relações humanas, a evolução daquela coisa bem fechada, enclausurada que as pessoas estão vivendo, entendendo que o mundo lá fora acabou mesmo, mas que tem pessoas que podem estar vivas, e aí eles vivem um privilégio, pequenos problemas viram grandes problemas, quase um BBB apocalíptico. E a história é isso, eles, não é um spoiler porque não acontece, eles não vão no final dessa história te contar que não, fulano que causou uma guerra, que virou uma batalha nuclear e por isso que vocês vão salvar a humanidade, que vão descobrir uma cura, não. É uma história desse grupo enlouquecendo por dentro e por fora, vivendo essas dificuldades, essas ameaças do mundo pós-guerra nuclear, o bombardeio nuclear, a radioatividade, as pessoas sobreviveram e tudo mais.
centrado nesses pequenos dramas, nessas reflexões que esse mundo passa aqui. E é uma história muito boa, além de ser muito ágil, muito ágil. Os capítulos são pequenininhos, desse tamanho aqui de 200 e poucas páginas, engana muito. Porque os capítulos são divididos dessa forma, por exemplo. Então é uma leitura muito rápida, muito fluida. É um livro de 67 que conversa um pouco sobre nós, quem viveu a nossa pandemia, a gente sabe como é que foi, as pessoas reclusas, fechadas em seu mundo, tentando pegar para eles mesmos pequenas vantagens, como mais papel higiênico, e você vê vivendo essa loucura da pessoa procurar pequenos privilégios ou grandes privilégios, dependendo do contexto, num contexto apocalíptico de cooperação. E aí, para onde vai? Esse livro conversa sobre isso. E Eu Nunca Conheci os Homens é algo desse tipo também. A história, a protagonista e outras mulheres estão presas numa jaula que ela não sabe como foram para lá, tem alguma coisa do mundo anterior, e a protagonista ela nasceu naquele contexto, diferente das outras mulheres daquele ambiente, são vigiadas por guardas, de repente tem um alarme e os guardas aparecem. E elas saem desse mundo. A história é essa. Eles não vão, necessariamente, não precisa te revelar cada detalhe que aconteceu com aquele mundo, tudo que pode ter causado, por que elas estão lá, por que eles fugiram. Às vezes a história não é sobre os porquês, e sim o como, o quem, entendeu? Então, dá para você chavear essa história, o pessoal fala que é chave de leitura, mas dá para você sincronizar com aquela história. Eu, quando assisto um filme, eu tento entender pelo menos qual é a ideia dele, qual é o contexto dele. Se esse filme é um filme alternativo, preto e branco, de um autor sueco, da morte de um xadrez com o guerreiro, você não tem que achar que você vai assistir um épico, ágil, super rápido. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive, falando do Stranger Things. Mas não precisa ser. Ao mesmo tempo, quando eu vou ver, sei lá, Velozes e Furiosos, eu não gosto de Velozes e Furiosos, mas se eu vou ver Velozes e Furiosos, eu não vou achar que vou ter personagens com 200 camadas, mensagens sociais super fortes. Até que pode ter, mas não é isso que eu vou procurar no filme. Vou procurar outro tipo de entretenimento. E na literatura, essa chave de leitura também é legal. Eu acho que é importante quando você lê o livro, entender, às vezes lendo a sinopse, procurando análise sem spoiler, ou simplesmente, à medida que você vai lendo, sincronizando com a expectativa que ele constrói ali, para você não se frustrar de algo que você construiu na sua mente, não o que o autor quis trazer para você, e você acaba perdendo muita coisa. Então, quando eu vi alguns comentários em blogs, em vídeos, sobre esse Hotel Termos, e na época que eu li Eu Que Não Conheci os Homens também, as pessoas falando disso, eu fiquei um pouco surpreso, mas eu acho que é normal. A gente é construído expectativas, eu vivo isso, com certeza tem gente que não vai gostar do meu livro, que entende outra coisa, e muita gente vai acabar gostando mais porque eu consegui construir a expectativa correta na hora de vender esse livro para a pessoa ler. Mas eu acho que é importante, pelo menos para mim e para quem gosta de se aprofundar e se conectar com histórias, e às vezes sair da zona de conforto, você tentar entender isso, você tentar chavear a sua leitura para entrar no clima daquela leitura. Você pode largar o livro mesmo assim, você pode não gostar do livro, não é, eu tenho que gostar, mas pelo menos entender o clima daquilo, para não se frustrar pela própria responsabilidade de construir aquela expectativa. Mas é isso, eu só tenho uns tópicos escritos aqui, não é um roteiro, e acabei fugindo completamente, mas eu acho que essa é a ideia que eu tenho aqui no YouTube. Essa reflexão, por exemplo, a pandemia que eu trouxe falando do Hotel Termos, eu não anotei aqui, mas é algo que vem exatamente por essa vontade que eu tive de me sincronizar com os assuntos falados aqui, além de sincronizar com a própria história, que primeiro a história tem que ser boa e depois ela trazer algum tipo de reflexão. Então, essa é a minha sugestão. Se você está se perguntando, se você vê esses vídeos, na verdade, à medida que ele sai, está se perguntando, nossa, ele está com a mesma roupa e mesmo cenário? Sim, porque eu vou gravar quando der, e quando der eu vou gravar mais de um vídeo, porque por enquanto não tenho uma grande estrutura, mas é isso aqui, eu quero ter esse tipo de conversa sem me preocupar muito com o tempo. Se você se interessar, por favor, se inscreve aqui no canal, dê like, compartilha, comenta alguma coisa, um livro que você acha que também tem essa ideia, que às vezes não precisa contar o épico, mas é uma ótima história, uma história forte, inclusive, por não precisar contar esse épico, mas passando num mundo diferente. Ou se você discorda de mim, enfim, na descrição desse vídeo e no meu perfil aqui do YouTube tem o meu Linktree com todas as informações sobre mim, meus livros, redes sociais, Substack, tem playlist para ler meu livro, tem um monte de coisa ali interessante para você conhecer, vem mais por aí. E nunca se esqueça que a ficção não mente.